do que a gente pode fazer com esses números? A gente pode ensinar a escrever os números. Então, a gente pode passar o dedinho por cima e nisso a gente vai trabalhando controle motor, a gente vai trabalhando as questões de alfabetização com a palavrinha aqui, a gente vai trabalhando pinça fina, como segurar no marker, ou então só com o dedinho, como a gente escreve os numbers. Então, essa já é uma atividade muito legal que a gente pode fazer. Por que eu coloquei de 1 a 10? No curso tem também um chart, que é uma folha A4, que tem os numbers de 0 a 100, que chama 100 chart. Porque as crianças aprendem a contar numa escola tradicional nos Estados Unidos, as crianças, elas aprendem a contar até 100, mais ou menos com 6, 7 anos. Até 5, 6, ainda não conta isso tudo, elas ainda estão aprendendo as questões do número, de contar, de reconhecer número, de conhecer quantidades, certo? Então, tem lá também para as crianças mais velhas, mas aqui eu coloquei até o 10, do 0 até o 10. Percebam que aqui também, ó, em cada um, deixa eu pegar um que tem mais, ó, em cada um eu coloquei várias formas de quantificar o number. Então, reconhecer o number é uma parte de uma habilidade que a criança tem que ter. Reconhecer o number. Mostrar esse number aqui e falar, what number is this? Que número é esse? E ela, 9, falar, ou 9. Porque é muito complicado, principalmente o 9, a maior pegadinha que a gente tem nessa idade é diferenciar o 9 com o 6. Essa idade que eu falo até 5 anos, tá? 9 e 6 são muito parecidos, né? E muitas crianças, elas confundem e tá tudo bem. Tá dentro do esperado se confundir, não tem problema nenhum. Como que ela vai começar a diferenciar e a parar de confundir? De tanto usar, de tanto ter contato. Então é por isso que eu sugiro que vocês preguem esse material aqui, ou com fita crepe, ou com durex, na parede de algum lugar que não tem problema ficar lá pra sempre, no espelho da criança, na porta do armário ou na geladeira, que a criança vai ter sempre acesso. E outra coisa que eu sugiro é que vocês coloquem em algum lugar que ela alcance. Um lugar baixo, não adianta colocar na parede lá no alto se ela não tem acesso. A criança precisa aprender tocando, vendo, sentindo, cheirando, lambendo, apalpando. Então, quanto mais sentidos ela desenvolver, quanto mais dos sentidos ela puder usar, melhor é. E isso aqui foi feito pra ela. Então, assim, se amassar, se ela cortar, se acontecer algum acidente, a gente faz outro, a gente imprime outro. Por isso que eu acho que vale a pena mandar laminar e não é tão caro, tá? Nas gráficas ou esses lugares que fazem impressão. Ou se você conhecer algum professor, com certeza ela tem uma laminadora, tá? Escuta o que eu tô te falando. Aqui eu prego. Esses aqui estavam com imã, então eles estão sem marca. Mas eu prego, tem um negócio da marca Prit, olha eu fazendo propaganda. É como se fosse um chicletinho, são quadradinhos minúsculos da marca Prit, aquela cola Prit vermelha. Uns quadradinhos pequenininhos, como se fossem chicletes. E aí você amassa aquela gosminha, aquele chicletinho, prega aqui atrás e prega na parede. Aquilo lá é uma massa que não arranca a tinta da parede e não danifica o material. Então eu uso bastante aquilo na minha sala de aula, porque a fita crepe muitas vezes tira a tinta ou estraga, né? Então eu uso muito essa massinha da Prit, que é um negócio que cola em vidro, cola em parede, cola em tudo que é lugar, mas não é uma cola, é como se fosse uma massa, como se fosse uma massinha de brincar, certo? Mas é próprio para isso. Beleza. Então, dito isso, nós vamos começar a observar que aqui dentro de cada number, eu coloquei como é no dado, pra gente reconhecer que uma das habilidades que a criança de 4, 5 anos tem que ter é ela saber bater o olho nisso aqui, por exemplo, nesses 2 dados, e reconhecer o número sem precisar ficar contando. É claro que no começo a gente vai ensinar contando um por um, principalmente até 5, porque ela tem que reconhecer com 4 ou 5 anos, ela tem que bater o olho e reconhecer até os 5 só, tá?
Até o 5, é o esperado para a idade. Se o seu filho reconhece muito mais, maravilhoso, não tem problema nenhum. Se o seu filho reconhece muito menos, ainda dá tempo de trabalhar. É uma média, uma expectativa. E as crianças de 2 anos não batem o olho e reconhecem número em nada, em dado nenhum, né? Geralmente isso começa com 3,5, 4 e se solidifica com 5 anos. Então aqui, quando você bate o olho nesse dado aqui, nós adultos, só de olhar a configuração dele, nós já sabemos que tem 5. A gente não conta, né? How many dots can we find here? Quantas bolinhas a gente pode achar aqui? Todo adulto já sabe que é 5, por causa da configuração. A gente não conta, né? E a criança começa a desenvolver essa habilidade até 5, até 4 anos de idade. Habilidades maiores, aí vai com 7, 8, 9, 10, tá? E aí, eu coloquei no dado por causa disso. Mas as crianças até 5 anos, ou mesmo de 5 anos, que ainda não reconhecem, só de bater o olho, a quantidade, é bom a gente começar a mostrar, brincar com dado, mostrar essas questões de dado, desenhar como que se mostra a configuração de dado. E aí, a gente começa contando, joga o dado e fala, how many? E aí você conta, 1, 2, 3, 4, 5. Aí joga o dado de novo. Se cair 5 de novo, você começa tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Lá terceira, quarta vez, ou amanhã, vai cair no 5, a criança vai falar 5. Ela já vai ter ligado e feito a conexão na cabeça dela que isso aqui significa 5. É uma outra habilidade além de reconhecer o numeral. E eu vou explicar para vocês a diferença de numeral e número, certo? Aí, outra disponibilização, outra layout, como fala isso? Outra forma que eu coloquei aqui pra vocês é nesse retângulo aqui, tá vendo? Olha, isso significa 5 também, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque a gente tem que aprender que 5 não é só quando tá assim. Se eu colocar tudo reto, também é 5. Também pode ser 5. E as bolinhas que estão vazias, os quadradinhos que estão vazios, a gente não conta. A gente não quantifica. A criança precisa ter essa noção. E lá nos Estados Unidos, os norte-americanos também usam muito essa configuração aqui, ó, de pauzinho. Cada vez que tem 5, faz 4 em pé e o quinto para fechar. Então, olha só. Aqui tem 4 em pé e o quinto para fechar. Aqui tem no 8, 4 em pé e o quinto para fechar. Isso significa 5, 6, 7, 8. Aqui não fechou porque não deu 5 ainda. Deu para entender? Olha aqui o 3. O 3 também não fechou porque não deu 5 ainda. Então, eles anotam assim, na hora de fazer pontos, na hora de estar jogando time de basquete, na escola. Isso é muito utilizado com essa configuração. Olha o 9. 5, quando tem cortado é 5. Aí, começa de novo. 6, 7, 8, 9. Olha o 10. 2, 5 cortados, tá vendo? Então, são várias configurações como os números e os numerais e as quantidades aparecem. Além disso, eu coloquei em cubos, que muita gente usa material dourado, né? Pra gente facilitar o material dourado. Quantos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, são várias formas de contar 5. E por último, a mão. Olha, como que é 5 com as mãos? Assim. E aí, puxando esse gancho, a gente pode fazer. Então, quanto que é isso aqui? Aí ela faz 1, 2, 3, 4, 5. Conta apontando o dedinho junto com ela. Encosta pra ela ir eliminando isso. Por quê? Lembra que eu já falei pra vocês que a criança, ela é muito concreta. A criança precisa ver e ter o máximo de contato possível. Ver, cheirar, respirar, pensar, lamber, tocar. Então, o mais concreto possível, mais fácil dela aprender. Então, quando você mostra pra criança e vai contando e tirando da fila o que já foi contado, na cabeça dela ela aprende com mais clareza. Só que a gente tem que perceber, quando a gente está ensinando números,
mesmo em português, que 5, 5, não é só isso. Se eu colocar assim, é quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então não é só isso que é 5. Por isso que eu coloquei de várias formas. De dado, de mão, de risquinho, de material dourado, de bolinha. Por quê? A gente precisa ensinar para a criança de alguma forma que contar não está ligado a uma configuração visual. Que contar está ligado à quantidade. Então, sempre que a gente for lá com o dedo, ou for riscando, ou for abaixando os dedos para a criança ver que já saiu da contagem, ou for segurando o dedinho dela para ela ver que tem a ver com quantidade, é melhor que a gente ensina quantidade.